Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui na casa do Ícaro e aconteceu uma coisa. A gente tava conversando, né? E como a gente escutou uns barulhos estranhos, assim, de cachorro. Não barulho de cachorro, que eu tenho um cachorro aqui, tem um cachorro do vizinho, mas não é esse tipo de cachorro. E aí ele lembrou de uma história que aconteceu aqui alguns anos atrás, bem aqui, onde passou a moto agora. Dos 7 cachorros. Eu pedi pra ele contar, pra gravar. Aí não sei, eu queria saber se alguém passou por isso já. Eu acredito que sim, que algumas pessoas já tenham acontecido, já ouviu falar ou já testemunhou um desses cães. Espera um pouquinho só, que eu vou descer aqui sem cair de preferência. Eu tava falando, eu pedi pra você contar a história dos 7 cães. Por causa que eu tava comentando, né, que a gente tava aqui, a gente testemunhou um barulho estranho de um cachorro. Que não é o Elliot e não era o cachorro da sua vizinha, que aqui a gente conhece, né? O da sua irmã. Era um som estranho que a gente escutou agora há pouco, enquanto a gente tava cozinhando aqui. E você lembrou da história dos 7 cães. Contar pra... Porque esse daí era aquele barulho bem esquisito mesmo, sabe? Exato. Que a gente escutou. Não era uma coisa assim que parecia ser mesmo de cachorro, de cachorro doméstico. Daí a gente foi dar uma olhada na rua pra ver se de repente não fosse... Um rosnado estranho, foi um rosnado. Se fosse um cachorro de rua. Porque não tinha nenhum cachorro. Aí foi quando eu lembrei daquele caso lá do assalto. Do assalto. Eu mostrei mais ou menos onde é, porque passou uma moto, eu apontei bem na hora que foi. Eu falei, foi aqui, no ponto da rua que aconteceu. Era umas 4 horas da manhã. O vizinho estava saindo para trabalhar, ele tirou o carro da garagem, aqui de frente. E no que ele estava saindo, 2 caras abordaram ele com 12, a espingarda de 12 ainda, não era de brinquedo, era real. E aí a vizinha da frente, no escuro, resolveu ligar para casa para pedir ajuda, porque eles estavam ameaçando a matar o cara se ele não desse a chave, mas a casa não era dele, ele só guardava o carro ali. E nisso daí que eu atendi, que ele falou que estava sendo assaltado, eu comecei a fazer barulho aqui em casa, acender, apagar a luz, a gritar assalto, corre que é assalto, corre, vou chamar a polícia, assalto, assalto. Acordei todo mundo da vizinhança, de tanto barulho que eu fiz, batendo porta e tal. E nisso que a gente saiu, que os caras desceram, entraram no carro e desceram e foram embora. Nisso que todo mundo saiu aqui na calçada, que eu vi que estava mais ou menos bem, mas os caras ainda estavam por aqui. Eu fui ali no fundo de casa, acendi um cigarro, comecei a saudar Exu e pedir proteção para Exu, que pegasse os caras, que não deixasse os caras que fosse que se desse bem nesse assalto. E quando eu saí aqui na calçada, coisa de 2 minutos, a hora que eu comecei a saudar, 2, 3 minutos, que eu saí aqui na calçada, tinham 7 cachorros em frente de casa. Que foi justamente em frente à minha casa que os vizinhos foram assaltados. Tinham 7 cachorros. Tem cachorro de rua, de vários portes, grande, médio, pequeno, mas eram 7. 2 ficaram virados para baixo, 2 ficaram virados para cima, 2 ficaram virados para frente da casa da minha vizinha e um ficou virado para minha frente. E assim que eu saí na calçada, esse que estava virado para mim, ele estava com o olho todo vermelho, e não era um vermelhozinho assim, era um vermelho forte, tipo rubi. Parece uma lanterna, né? Aquela coisa muito forte. Eu sei. Nesse momento eu tinha certeza que eram Exus que estavam aqui na frente, 7 Exus que estavam aqui na frente, sabendo que a gente trabalha com a linha de 7, principalmente os Exus que a gente carrega, trabalha na linha de 7, e eram 7 que estavam aí, cara. Eu fiquei todo arrepiado, cara. E não teve assalto aí? Aí eles não levaram nada, eles foram embora e só levaram o carro mesmo, mas o carro foi recuperado coisa de meia hora depois. Coisa de meia hora depois recuperaram. E assim, a gente ficou sabendo que na manhã seguinte, na verdade, que isso aconteceu num dia da semana, não lembro agora o dia, acho que foi segunda ou terça-feira, de madrugada. E durante o dia a gente soube que os 2 foram presos. Então, isso lembrou daquele dia, daquele ex-amigo que a gente teve,
no passado, que ele tinha O ex-amigo é ótimo. Na casa de praia. Na casa de praia também. Que ele tava fazendo maldade pra você, pra uma isso. outra pessoa que eu soube. Eu soube depois, né? Não sabia. Por outra então, pessoa, isso. E esse amigo, ele foi tomar banho e eu fiquei na casa vendo televisão. E eu escutei um barulho de rosnar, mas um rosnar muito grosso. Muito estranho. E não é de um cachorro de porte grande, tipo um Rottweiler, não. Era um rosnar esquisito. E quando eu olhei pra porta da garagem, né, da casa dele, tinha um cachorro, né, enorme e com a mesma história dos olhos vermelhos. E ele foi pro fim, você lembra como era a casa, né? Aí tinha a entradinha e não tinha mais nada. Garagem, era sem saída. É um quintalzinho, que não era nem quintal, era só a garagem. A princípio eu achava que era um cachorro de algum vizinho que tinha escapado. Que era um cachorro enorme, parecia um pastor, aqueles pastor belga, né? Aqueles pretão bonito. Peludo, né? E eu achei que fosse algum vizinho, né? Só que depois, quando eu vi o olho, eu achei estranho. Falei, não. E ele foi lá em direção da porta da garagem que não tem saída. Quando eu fui atrás do cachorro, não tinha de cachorro nenhum. E tinha a vela que esse ex-amigo acendeu. O cachorro foi em direção da vela. E sumiu. E não tinha como ele voltar. Porque ele foi alimentado o pedido que foi porque pra ele voltar, ele teria que passar por mim. Automaticamente, ele tinha que passar por mim e não passou. Então, não foi só eu e você. Já teve casos de pessoas que eu conheço que já viu esse cachorro do olho vermelho. Cada um fala que pode ser uma coisa, mas já tiveram testemunho de gente que viu esse cachorro de olho vermelho. Exatamente. Então eu falei, a nossa curiosidade é saber se mais alguém já passou por isso, de encontrar esse cachorro. Esse cão preto. Esse cão, a maioria das vezes a maioria é pelagem preta, assim, tipo a maioria das vezes é um pastor, parece um pastor, aqueles pastores escuros assim. Estavam aqui, esses 7 que estavam aqui, não era exatamente preto. Tinha de outras cores, mas assim, cores mais escuras. Sim. Não vou falar pra você que não tinha um branco. Não, Sim. Mas tinha malhado. Então, eu falei, eu já vi malhadinho com branco. Eu já vi aquele preto que parece aquele pastor belga. Já vi um que parecia, não tô falando que é pastor alemão, podia ser um sem raça definida, mas que lembrava muito um pastor alemão, aquela pelagem mesclada, meio marrom assim. Sim. Então, assim, mas eu já vi casos de pessoas que eu conheci que viram esse cão, esses cães, né, várias vezes. E dá um cagaço, eu não vou falar pra você que não dá um cagaço do cão. É aquele bico de lobo, né? Aquela cara de lobo. Não vai parecer um pug, um bulldog francês, assim. Porque se lembra a gente muito isso é o cão do inferno. Não. É o cão do inferno. Primeiro. É ridículo, isso é muito sobrenatural, né? É muito Winchester. Muito Winchester. Mas assim, que nem esse, o cão que eu vi, é que eu falei, imagina um pastor belga. Né? Que já é grande em si. Ele era um pouco, digamos assim, centímetros. Não tô falando maior no sentido parece um lobisomem, não. Era centímetros maiores. Sim, né? sim. É como se de repente numa ninhada fosse o maior da ninhada, assim. Então ele era um pouco maior do que o padrão de um cão belga. Mas era maior. Sim. Era um pouco maior, sim. Mas lógico, não vamos. Geralmente eles são maiores. Lógico, não vamos lembrar do lobisomem de Londres, nada disso. Então, assim, mas se fosse mesmo, ia vir num belga, ia vir num pastor alemão, ia vir num Rottweiler, ia vir no seu. E se você não tivesse nenhum cão, cara? Porque aqui, se você for ver, e se aqui não tem? Então quer dizer que você aquele dia lá na praia que aconteceu isso. Lá eu perguntei para aquele nosso amigo, tem algum vizinho seu que tem algum cachorro? Ele falou, não tem. E não tinha mesmo, porque durante o dia a gente saiu, então, não tinha. E às vezes que eu fui lá para aquele lugar, cachorro, um belga. Só Deus na causa, eu não lembro de ter cachorro ali naquele condomínio, não naquela tem. Vizinhança. Nem pequeno, nem tem. grande. Por isso que eu perguntei, eu falei pra ele, tem algum? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu acho que algum cachorro escapou e invadiu aqui a tua casa. Ele falou, não tem ninguém cachorro aqui. Porque, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que eu só fui para aquele lugar, eu acho que umas... Opa! Eu acho que eu só fui para aquele lugar lá, aquele umbral, acho que umas 2 vezes. Eu também. Eu quase morri as 2 vezes. Tanto que uma das vezes que você foi, eu não estava. Exatamente. Que foi essa vez. Deus. Exatamente. Exatamente. Foi essa vez que ele acendeu a vela, o cachorro foi lá e você passou mal aqui. Isso. Foi nessa noite, na mesma noite que você passou mal. Você desmaiou. Eu desmaiei no banheiro. Tá certo. Foi o dia que ele acendeu a vela. Eu vi o cachorro de olho vermelho e você desmaiou aqui no banheiro, sem saber que estava acontecendo tudo isso. Lá. E eu fui saber depois, porque a hora que eu voltei em si. Que você me ligou e eu contei o que eu vi um
uma entidade no meu É. quarto Exatamente. e meio que me mostrou o que estava acontecendo. Foi quando eu entrei em contato com você Eu tava pra perguntar lá, o que estava acontecendo. E eu falei do cachorro, e falei, Exatamente. sem saber, assim, Cara. você aqui no ABC Paulista, que a gente mora no ABC Paulista, e eu na praia, Em Bertioga. é Bertioga? Bertioga. Eu sempre falo Peruía, Bertioga. Não, Bertioga. Então, e eu tava em Bertioga, assim, a gente não tá, e naquela época não tinha smartphone, não tinha nada, era Por isso celularzinho, era lembra? celularzinho, Era aquele SDMA ainda. aqueles Nossa, Nokia, velho. era Não, o Nokia. meu era um Motorola, um V8, mas O meu ainda era um era Nokia. um... Não, eu tenho até um Nokia. É. Caraca, velho, que memória. Nossa, eu tenho. Não, a gente vai lembrar, aí vai vir tudo na cabeça, porque foi mesmo, Foi porque isso. foi em 2004 mesmo. Aconteceu isso dos cachorros. Mas então é isso, a pergunta tava que não quer trabalhando. calar. Quem mais já encontrou esses cães Esses de olhos cães- vermelhos esses que a gente... Cães do inferno. vamos usar cão do inferno, vai, porque é o nome mais popular. Exatamente. E é mais legal porque é e coisa as sobrenatural. histórias, exatamente, porque essas histórias são até interessantes, Eu gosto. sabe? São interessantes. Essa história é um negócio Então fica pesado. combinado, né? Aí pra próxima vez. Mas as pessoas que de repente têm algum relato sobre o cão, Do inferno. pode falar pra gente. Vamos usar Outro o termo assunto- cão do inferno só pra... cão do inferno. É. Mas assim, outro assunto que a gente vai abordar qualquer dia vai ser os ataques noturnos. Ataque, não paralisia. Os ataques Ataque noturnos. noturno, sim, verdade. Tanto o que você teve, o que eu teve, É. o que eu tive. Exatamente. Então, as pessoas que de repente tiveram isso daqui, por favor, entre em contato, manda uma mensagem, manda um sinal de fumaça, qualquer coisa, que a gente vai comentar também. Manda o sinal de fumaça. Pra gente, Sinal a de gente só fumaça tem... é fácil. Manda o sinal de fumaça que a gente... Que a gente decifra. Beleza, então. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Até o a próximo. Deixa o próxima. like. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí com o pessoal. Beleza. Falou!